Olá, olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, nossa livecast hoje, começando de uma maneira diferenciada. O nosso tema hoje é para falar um pouquinho do edital do concurso da SEDUC, né? E nós temos aqui convidados mais do que especiais, professor Bodão, professor Marcão, professor Maurício, sejam todos muito bem-vindos. Esse é um podcast da AMP, Associação Mato Grossense dos Servidores Públicos, e nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre isso. Professores, sejam bem-vindos, quero que vocês se apresentem aí, né, nesse momento aí bacana, véspera de feriado. Queremos fazer um bate-papo aqui sobre o edital da SEDUC, né, que tem aí 1.500 vagas. Bem-vindo aí, Maurício. Começa comigo? Começa com você. Mais velho. O mais velho, Tá. Muito boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou o professor Maurício Siqueira. Estamos aqui nesse projeto maravilhoso da AMP, né? A AMP, ela vem com algo inédito, né? Uma instituição que está para ajudar os servidores e agora ela aumenta, né? Amplia. E nós, enquanto professores, estamos aqui para compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento para você que está aí do outro lado e traz seu colega, seu amigo. Vamos assistir aí. Se tiver um probleminha aqui, né, Fábio? Mas já... Pequeno problema, né? Mas já resolvemos aqui. A gente tem especialista e todo mundo aqui é professor. Sabe resolver o problema na hora, rapaz. O negócio aqui é diferenciado, viu? Certeza. Boa noite, professor Marcão, professor de matemática, raciocínio lógico, né? O concurso tá aí pra gente poder falar um pouquinho, debater sobre estratégia de concurso, o que estudar. A AMP está aí proporcionando para você essa oportunidade, né? E essas dicas que nós vamos estar trabalhando com você ao longo aí, né? Sou o professor César Bodão, trabalho com educação já há algum tempo, já trabalhei com... quase todo mundo aqui. Pode falar a idade, né, Bodão? Não, idade não. Eu fiquei preocupado agora que você fosse professor César. César Bodão. Todo mundo conhece como Bodão. Sou professor de conhecimentos pedagógicos e língua portuguesa e vamos tratar desse concurso que é um concurso diferenciado, um concurso que é diferente de todos que já teve aqui para a educação, um concurso que é baseado na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular e nos parâmetros curriculares, né, nos PCNs. Então é diferenciado, não é um concurso conteudista, é um concurso que vai ter área, vai ter conteúdo, mas vai ter o cara que for fazer o concurso, ele tem que saber como utilizar o concurso, para que ele vai fazer, utilizar aquele concurso e principalmente criar perspectivas para que o aluno que aprenda o conteúdo saiba resolver problemas, que é uma base fundamental da BNCC e que o Estado do Mato Grosso pede hoje, né? Bacana. Cara, eu acho que a gente pode começar falando aqui sobre qual que é o objetivo do concurso, né? O Bodão já deu um spoiler ali. Eu acho que é interessante. Nós estamos aí com um concurso que vai suprir 1.500 vagas. Em todas as áreas, acho que a gente poderia começar aí, você que é o nosso aluno, que vai se tornar o nosso aluno aí nesse projeto inédito, como o Maurício colocou aqui, é importante que você entenda o edital para que você faça uma prova com bastante tranquilidade, né? E o diferencial desse concurso aí, eu acho que vocês são especialistas na banca FGV. Hein, Fábio, o interessante foi que você falou assim, 1.500 vagas, eu que sou da área de matemática, daquele impacto, né? 1.500 vagas. Mas se a gente for analisar, eu já tenho recebido algumas mensagens de outros alunos que eu tenho aí pelo interior, falou assim, Marcão, aqui no minha cidade só tem uma vaga, não tem nenhuma vaga. Então, assim, o concurso vai ser muito concorrido. Agora, a grande vantagem, nós estávamos conversando aqui fora do ar, eu sou apaixonado pela FGV, eu sou especialista principalmente nas questões da FGV, de raciocínio lógico, que eu acho a FGV muito limpa nas suas perguntas, porém, elas não fazem pergunta superficial, foi como o Bodão falou. É o primeiro concurso que eu achei mais justo, pelo fator dele estar valorizando a sua área, mas ela vai querer conhecimento em cima aí da BNCC, conhecimento muito aprofundado. Então, assim, o mal do professor, eu sempre penso assim, o mal do professor, eu que trabalho com concurso há algum tempo, todos nós que trabalhamos com concurso há algum tempo, o professor é um ser que teria maior facilidade de aprendizado, mas o professor, ele é aquele que, geralmente, eu não tenho tempo, eu tenho dificuldade, ele sempre acha que ele não tem nada mais para aprender. Esse é o primeiro desafio nosso, né? Colocar na cabeça do professor que nós temos que aprender, né? Gastar um tempinho aí. Perfeito.
Vamos pedir para o pessoal compartilhar o link, né? Isso. Pessoal, então vamos compartilhar aí, vamos chamar outras pessoas, né, para estar vendo aqui, entendendo um pouquinho sobre o edital. Esse edital aí que vem de forma diferenciada, um edital aí que nós precisamos entender o que a banca quer. Eu acho que essa parte aí, eu já fiz vários concursos também, não passei, né, passei no da Seduc, não tinha também professores como o Bodão, o Marcão, o professor Maurício aí, era meio que autodidata, né? Mas a grande dificuldade que eu encontrava quando ia fazer o concurso é não entender o que a banca queria. Justamente. Você estudava lá um monte de conteúdo, ficava lá às vezes 3 meses, 4 meses, 6 meses. Então, é esse chamamento que nós fazemos aqui. Conhece a banca, vê o que a banca vai exigir ali na prova para você fazer um concurso com bastante tranquilidade. Então, estamos convidando vocês aí, possam compartilhar para que mais pessoas entendam a nossa proposta pedagógica. Convide seu amigo, seu concorrente, convida todo mundo aí, acorda ele aí, o professor aí, véspera de feriadão, né? Pode ficar até mais Fábio, tarde. o que você falou é muito importante, que a gente sempre trabalha com concurso, que a gente acaba falando você tem que conhecer a característica da banca, porque cada banca tem a sua característica e cada banca tem o que ela acha mais importante e menos importante. E às vezes, se você não tiver um direcionamento, às vezes você vai gastar 1, 2, 3, 4 semanas estudando uma coisa que de repente não é o perfil da banca, né, Bodão? A questão das provas, eu posso falar que eu faço prova de concurso. Eu não posso só falar qual a concurso, banca, né? Não, eu não posso falar a banca. Mas eu faço prova de concurso e assim, o concurso é muito de quem pede, do cara que pede. Eu quero um concurso perfil, desse, que ele perfil. quer. Então, o estado de Mato Grosso, eu entendi assim, nós que estamos, né, dentro desse processo, nós sabemos que a FGV, por exemplo, está dentro do estado já. Ela faz as questões relacionadas à formação dos professores, sistema estruturado. E o estado, ele tem uma característica de trabalhar dentro da perspectiva, já há muito tempo, da escola ciclada. E a escola ciclada trabalha com as referências nacionais, que a escola ciclada é diferente. Muita gente não entende por que a escola é ciclada, não entende por que não tem reprovação, tal. Isso aí é um podcast para uma outra hora para discutir também, né? Então, ele trabalha dentro dessas perspectivas. Então, o que nós percebemos desse edital, que, volto a dizer, totalmente diferente dos outros editais? Ele não é conteudista. Nós não podemos pensar, por exemplo, que o edital ele é feito com um perfil para ter um aluno que vai passar. Não, o edital é assim, tem muita gente para fazer, igual vestibular, tem muita gente para fazer, então vou escolher algumas disciplinas para ver se o cara sabe ou não e eliminar um monte de gente. Esse concurso, ele está diferenciado porque tudo que o cara vê dentro da escola, de parâmetros, de BNCC, né, de competências e habilidades, está no concurso. Então, vou dar um exemplo da redação. Normalmente, a gente tem uma redação de 30 ou 40 linhas, que agora tem até a redação de 60 linhas, né? 30, 40 linhas é o básico, uma dissertativa, né? O que acontece? Agora não. Ele pega um texto, coloca 2 situação-problema, aí o cara tem que entender o que é situação-problema. Situação-problema é o seguinte, o cara vai falar assim, Joãozinho estava lá na casa dele, trabalhando e precisava fazer uma nota fiscal. Ele tinha que usar a matemática de tal. Aí vai pedir para você fazer uma redação mostrando como que você, enquanto professor, ajudaria o Joãozinho nas competências e habilidades para que ele resolvesse aquele problema que ele estava tendo. Então, a redação vai envolver esse tipo de coisa. Um conhecimento muito mais profundo, sim, né, Bodão? Mas não é que é o conhecimento, eu acho que ele está implícito. O conhecimento é o seguinte, né? Não vai cair uma questão do conhecimento. Vai cair como o conhecimento pode te ajudar a resolver um problema. O que você está querendo dizer, Bodão, as habilidades hoje na banca da FGV, nesse edital especificamente, as habilidades, elas vão ser o diferencial. É o diferencial. Na frente até do conhecimento. Eu acho assim, que eles vão andar juntos. Vão caminhar juntos. O cara tem que saber, regra de 3 na matemática, tem que saber o que é relevo tem que saber. Mas como eu vou dizer, porque a BNCC é o seguinte, a BNCC é a Base Nacional Comum Curricular. O que é isso? São 10. O Marcão tem que trabalhar de conteúdo ou de área tudo que o professor lá do Nordeste vai trabalhar, certo? Essa é a base comum.
Então, o professor de biologia, ele tem que trabalhar os invertebrados? Tem. Mas tem uma parte da BNCC chamada de base particular. Sim. Certo? Que é a base específica. Não é que é específica, ela é regional. É que, na verdade, são as transversais, né? Exato. Então, eu tenho que falar assim, eu vou trabalhar, eu vou trabalhar o invertebrado, certo? Vamos supor que eu vou trabalhar a aranha. Isso. Aranha. Mas dentro do Pantanal. Não. Se eu estou numa comunidade que tem aranha, qual aranha que eu vou trabalhar? Vou trabalhar a aranha, não sei o que lá, de alçapão, lá da Austrália? Não, eu vou trabalhar a aranha armadeira, que é a que tem aqui, que causa problema, para eu tentar, através do meu conhecimento, resolver um problema mais regionalizado que eu tenho. Isso quem, gente, é Paulo Freire, tá? Paulo Freire é a base, uma das bases da nossa LDB. E outra coisa, Bruno, ainda dentro, Fábio, desse contexto, você está falando aí, agora, o que, para nós falarmos para os nossos, né, concurseiros, você que vai assistir às aulas, uma coisa é isso que o Bonal está colocando, vamos dominar as 10 diretrizes da BNCC ali, ótimo, bem bacana, mas aí vem aquela insegurança, né? O que é insegurança? Aquilo que nos dá prazer é exatamente isso que não nos faz passar em vestibular, nós falamos vestibular aqui, mas no concurso, né? Então, aquele conteúdo, aquele assunto que você sabe, não é esse assunto que vai fazer você passar. Mas o que vai fazer você passar é exatamente aquilo que você não sabe. E aí que a gente tem que ter a humildade, suporte, né? Tem que ter a ponderação para ter esse reconhecimento, porque eu conheço muita gente que está anos tentando e não consegue, porque não consegue desbloquear, né, essa questão de não saber, ou seja, tem que aprender aquilo que não sabe. Isso é muito importante. E outra parte importante, né, Fábio, você que está aí com a AMP aí, representando os professores, cara, a gente chora pelo concurso, mas será que nós estamos preparados? Exatamente. Essa que é a importância, porque a gente fala assim, nossa, não tem concurso. Aí quando chega o concurso, o professor ele já acha que não tem necessidade de estudar. E esse é um concurso que me deu um tempo para nós até legalzinho para estudar, né? Sim. Eu acho que esse é a grande pegada, é o grande diferencial, né? Agora nós temos a oportunidade de estudar o que realmente vai ser cobrado no concurso. Assim, sendo bastante franco, né? Há bastante vaga, mas há uma concorrência também. Então, quem vai galgar os primeiros espaços, as vagas aí, não vai ser quem fez lá um monte de curso conteudista, mas quem fez o curso certo, quem se preparou para a banca certa, porque às vezes você está estudando lá 1 ano, 2 anos antes, com base em bancas que nem passou perto do que a FGV vai estar cobrando nesse momento. É uma prova inédita, igual o não colocou. Então, nada igual. É importante, é claro que todo conhecimento é importante. Você estudou lá, fez vários cursos, mas agora é o momento de você se preparar com quem de fato vai te dar subsídio para essa avaliação. Né? Então, a nossa proposta de curso aqui, ela é uma proposta diferenciada do mercado, porque nós temos professores especialistas na banca. Nós temos professores como o professor Bodão, que é um gigante na área de gramática, de redação, enfim. Né? Pode falar um pouco mais sobre esse Maurício, então, nem se fala na área de geografia. Tem uma cabeça para isso. O cara tem a cabeça, né? Não podemos esquecer de Maurim, né? Maurim. Quando o Marechal Cândido Rondon, né, começa a desbravar toda a parte oeste do Brasil, Maurinho era o ajudante. Não, Maurinho carregava em Borná, né? Maurinho veio de Santo Antônio para cá. Ele não chegou daqui, chegou de Santo Antônio, ele tropeçou num cupim. Era o morro de Santo Antônio. Na verdade, o Maurinho ele vai falar já as questões que vai cair, né? Porque ele é tão especialista na história do Mato Grosso. Então, mas, que ele... assim, mas voltando para a nossa raciocínio aqui sobre o concurso. Fica tirando sarro do Maurinho, coitado. Ó, a questão do concurso, na verdade, é assim, nós temos que colocar na nossa cabeça que nenhum concurso, nenhum certame desse, seja Enem, vestibular, concurso, é para aprovar. Exato. Primeira coisa, concurso não é para aprovar ninguém. Concurso é para eliminar um monte. Porque se tivesse vaga e pouco candidato, os candidatos estariam lá. Sim. Se tivesse vaga para todo mundo na Universidade Federal, não precisaria de Enem. Né? Essa é a lógica, né? Então, o que acontece? O cara vai ter que se preparar, e você disse bem, quando o cara vai se preparar para um certame, é como um pugilista se preparando para uma luta.
Às vezes o adversário é canhoto, às vezes o adversário é maior, menor, cabeça menor, né? Então o que acontece? Ele vai se preparar para aquilo. Não é em vão o cara estudar antes. Mas quando chega na hora do concurso, que ele sabe a banca, né? E principalmente um concurso em que ele é totalmente diferente dos outros, você precisa se alinhar. Sabe qual é a vantagem? Quando você tem conteúdo, você tem que memorizar muita coisa. Sim. Agora, nós temos um método, pelo menos eu trabalho com esse método, acho que o Maurício também, o Marcão também, a gente trabalha com palavras-chave. Por exemplo, Base Nacional Comum, você tem que saber o principal. Eu tenho o principal, já trabalho com isso há muito tempo. Então eu sei o que o aluno precisa saber, porque escondido nessas coisas que ele precisa saber, são 10 itens que ele precisa saber. Sim. O que é a BNCC, o que ela cobra, onde ela é aplicada, o que é habilidade, o que é competência. E dentro disso aí, a gente explica e você, através dos exercícios e das palavras-chave, você consegue matar as questões. E aí, isso que é muito importante. Isso que é interessante, né? O diferencial do que nós estamos ofertando aqui, né? Então a gente volta a frisar nesse diferencial, que não é conteúdo memorizado, como se fazíamos há alguns anos atrás para fazer prova. Mas é impossível nisso. Mas é o decoreba. Então é impossível ter isso. E a interpretação de texto, ela vai vir na alma, né? Se você não tem uma boa interpretação de texto, tem que vir para cá, porque a interpretação de texto, a banca FGV, ela já tem isso de essência dela, né, de dentro do próprio texto já ter a própria respostas para as questões. Sim. Então, quando você tem, né, esse domínio da interpretação do texto, 70%, 80% dos itens você já mata, porque você vai por quê? Eu estava pensando, você falou, eu estava pensando numa questão que eu estava vendo as questões da FGV, porque as características, como é que vai ser, você não vai ter uma prova que você vai ter uma questão parecida, eu acho. Você vai ter, igual, né? Mas você vai ter parecida, tal, ali com uma questão outra. Eu estava vendo uma questão de interpretação da FGV que me chamou a atenção. Estava assim, não sei se vocês conhecem o Luiz Fernando Veríssimo, os personagens das cobrinhas. Sim. Aí tem os caracóizinhos, a Shirley e o Flecha. E todas as tirinhas da Shirley e do Flecha, a Shirley está andando atrás do Flecha. Aí a Shirley fala assim, Flecha, no primeiro quadrinho, você é machista? Aí no segundo quadrinho, o Flecha fala assim, para mim não existe qualquer diferença entre o sexo, Shirley. Que pergunta? Aí no terceiro quadrinho ele fala, aliás, típica. Aí eu coloquei isso aí para alguns alunos, que tenho alguns alunos que eu trabalho e tal, e eles falaram assim, professor, mas eu não consegui entender. Eu falei, você não conseguiu entender porque você está lendo só o que está aqui. Você tem que expandir. Você tem que pegar o conhecimento que você sabe e expandir. Você é machista? Não, para mim não existe qualquer diferença. Que pergunta? Você tem que falar, que pergunta o quê? Eu falo assim, Marcão, eu sou cabeçudo? Você fala... Bodão, que pergunta? Que pergunta que já está implícita, né? Pergunta idiota, que pergunta besta, que pergunta ridícula, né? É isso. Aí ele fala óbvio, assim, né? Isso, é óbvio. Aí ele fala assim, aliás, típica. Típica de quem? De você mesmo. Não, no caso da tirinha. Para mim, né? Mim não existe qualquer diferença entre o sexo, Chile. Que pergunta? Pergunta idiota. Aliás, típica. Típica de quem? De mulher. Mulher só faz pergunta idiota. Isso aí tinha que estar lá. Tinha que estar lá, tinha que estar escrito, tinha que estar na cabeça do cara. Claro. Mulher só faz pergunta idiota. Fazendo isso, ele consegue resolver essa questão. No caso da nossa questão da prova, eu acredito que seja mais fácil. Claro. Porque você vai pegar aquelas 10 competências que o professor Maurício bem colocou, certo? Você vai trabalhar e a partir daquelas 10 você vai pegar essa referência, se tem alguma coisa que você tem que memorizar, essas 10 questões, e vai aplicar dentro da disciplina que você vai aprender com o Marcão, Bodão, você não tinha chego ainda quando nós começamos a conversar fora do ambiente, em off aqui, e o que eu estava falando assim... Eu gosto muito da banca FGV, porque a FGV ela não faz pegadinha nas perguntas. Então, assim, foi o que o Bodão falou, se você tem conhecimento daquela área e se você conhece as palavras-chave, eu geralmente quando eu estou dando aula da FGV, que raciocínio lógico, eu ainda falo para meus alunos assim, não leia a alternativa. Você lê a pergunta, se você tem conhecimento, você já vai direto na alternativa, porque ela não faz pegadinha. Então essa é a vantagem que eu acho da FGV. E a outra vantagem que eu gostei, quando a gente pegou aqui, que eu saiu lá, aí assim um colega mandou, o professor Jonathan mandou para mim, falou, Marcão, você viu que saiu o concurso aí, tá?
Aí eu falei assim, cara, até que enfim saiu um concurso mais, eu fiquei feliz, mais justo. Sabe, porque eu achei o concurso para professor injusto. O que cai? Português. Aí o pessoal de português, ele tem redação, ele tem específico dele, é português. Então o pessoal do português só tinha vantagem. Aí você pega outras áreas, aí nós tínhamos que estudar português, nós tínhamos que estudar outras áreas. Verdade. Agora não. Agora ele trouxe ali, específico na sua área, 85 pontos. Perfeito. 85 pontos. Eu acho justo. Ou seja, o terceiro módulo, que talvez depois você vai falar, né, Fábio? Sim. Pessoal, você que está em casa aí, ó, está acompanhando, a AMP, dentro desse curso que a gente vai ministrar aqui, vamos imaginar que você já passou. Né? Passou pela primeira fase. Beleza, show, né? Né? Vamos lá. Você tem a segunda fase, que é a fase da didática. E nós estamos preparando, né, É o que nós estávamos comentando aqui, Bodão, que justamente no outro concurso, né, tem professores que classificaram até bem. Aí quando foi para a aula didática, ele tinha os vícios da linguagem, vício de quadro, maneira de dar aula, que ele achava que a aula dele era fenomenal. Então aí quando ele foi avaliado, só que aí quando ele foi avaliado, ainda teve assim, ele foi avaliado por pessoas que eram pedagogos, que o pedagogo ainda foi um pouquinho mais carismático, mais legalzinho. Não, eu conheço o contrário. Não, mas que eu tô te falando, agora não, ele vai ter que fazer um vídeo. Tá defendendo eu conheci uma banca de pedagogo que era muito cruel, foi cruel. Mas agora ele vai ter que fazer um vídeo da aula dele e ele vai mandar para especialista na área dele. Então a AMP está pensando em nós fazemos aqui presencialmente. O professor que classificou para essa fase, nós montamos uma banca e o professor poder dar aula para nós presencialmente, para a gente poder, às vezes, corrigir um erro, um vício, alguma coisinha que a gente pode dar uma dica também, Dicas. E aqui o mais novo que dá aula de online aqui deve ter sou eu que dou aula dele. Então, olha só, deixa eu só te falar uma coisa. Outra coisa aí, né? Para a questão didática, para a aula didática, vou contar um exemplo de uma professora da escola na qual eu trabalhava, uma professora de geografia. Ela faltava um ponto para ela atingir o mínimo para ela passar. Vou desistir, cara. Eu até lembro que eu falei para ela, essa frase, não sei se é do Beneboy ou alguma coisa que fala assim, quem morre na véspera é peru. Acho que foi o Beneboy que falou uma vez, quem morre, eu falei para ela, professora, quem morre na véspera é peru. Vamos entrar com recurso, vamos achar um recurso. Aí entramos com recurso, e aí ela disse 49, ela foi para 51. Aí ela preparou uma aula, nós ajudamos didaticamente, como é que fazia, preparamos, ela tirou 10 na didática. No planejamento. E tirou 10 na apresentação e ela passou em terceiro. E olha o detalhe que você falou, que o Fábio falou também, Maurício falou, a questão de você conhecer o edital. Sim. Você viu, não é só a aula, o planejamento da aula, que isso é a parte do Bodão que vai ensinar vocês aí, a professora também de redação. O planejamento, o plano de aula, ele vale 40 pontos. 40 pontos. Planejamento é fundamental. Assim, 40 se a gente pontos. Analisar, a divisão, né, do peso da prova tá uma divisão muito diferenciada de tudo aquilo que a gente já vivenciou de concurso da educação, né? Porque antes não tinha esse peso, por exemplo, no plano de aula, não tinha a questão do português, da matemática. E ninguém gosta de fazer plano de aula. De novo, quando o cara for para dar aula, ele tem que esquecer nesse momento a educação, ou a aula normal que ele está tendo na escola ou que ele dá na escola. A aula não é conteudista. Não. Na aula ele tem que preparar, ele tem que fazer um planejamento pegando o conteúdo dele e estabelecendo uma situação, né, em que ele vai resolver um problema. Um problema. Ele vai ter que mostrar, deixar claro, tanto no plano quanto na sua aula, a questão das habilidades e competências, a questão dos conhecimentos prévios, tem que utilizar. Que esse assunto entra aqui? Exato. Qual o conhecimento que eu trago, que eu posso utilizar junto com o conhecimento que eu já tenho ou que eu vou aprender para resolver um problema? Na realidade, a gente chama isso de links, né? A gente vai linkando, exatamente, lógico, dentro daqueles parâmetros que serão cobrados. Outra coisa, Fábio, que a gente pode falar aqui é que acho que é o único curso
né? Apesar do preço, né? O custo-benefício valer a pena, ser mais barato e tal, é o único curso que vai ter um mentor de estudo, um treinador. Às vezes o cara não sabe por onde começar, sim. né? E o Beneboy ele vai trabalhar esse conteúdo com a gente, né? Então, professor, você que está aí, né? Que está buscando esse espaço, às vezes vem aquela insegurança, né? Porque tudo que é novo nos traz essa insegurança, né? E é normal, né? É normal. Agora, quando você começa a ter alguém para destravar você, para abrir aquele gatilho que você precisa, como fazer o gerenciamento do seu tempo, às vezes você não tem tempo, que você está naquela correria, né? Mas a gente está com uma noite específica só para esse tipo de apoio para você. Acho que ninguém faz. Maurício, você falou a parte fundamental, que o professor, a primeira coisa que ele vai falar é eu não tenho tempo. A primeira coisa que ele vai falar assim, eu não tenho tempo. Às vezes não é que você não tem tempo, às vezes é que está faltando gerenciamento. Então, às vezes, igual eu comecei também a estudar, vou fazer o concurso, tá? Então eu comecei a estudar e eu percebi que eu ia para academia e ao invés de eu estar ali na academia, eu ficava escutando música. Falei, cara, que perca de tempo que eu estou fazendo. Então eu poderia estar escutando áudio sobre as leis, determinado assunto. Então tem essas grandes vantagens. Porque muitas vezes nós falamos assim, e o Maurício falou assim, preço, não é preço, é investimento. Exato. Porque aí depois nós não sabemos quando vai ter o outro concurso e de repente você não vai ter uma oportunidade tão legal que você está até agora. Tem um detalhe, talvez dentro dessa mudança da legislação que aconteceu, talvez esse seja um dos últimos concursos estatutários. Os próximos podem ser CLT. E aí muda a configuração. Totalmente, financeiramente, muda estabilidade. Tudo. Inclusive, nós estamos agora na véspera de feriado e foi aprovado ontem foi aprovado pelo STF essa diretriz já para os próximos concursos, tanto federal, estadual, municipal, para que coloque já o misto. Na verdade, misto, é uma escolha, né? O governante pode escolher estatutário ou CLT. Adivinha o que ele vai escolher? Ele vai escolher o que é mais rentável. É o que o Correio já faz o Banco do Brasil. Banco do Brasil também já faz isso há muito tempo. Porque o custo-benefício para o governo é mais barato. Sim. Né? Eu queria só falar um negócio sobre o meu amigo Beneboy, que é o seguinte, esse é um outro diferencial, tá? O que o Beneboy faz, o trabalho que o Beneboy consegue fazer nessa questão, principalmente na questão da motivação, que eu acho muito importante. A questão da motivação. Porque é o seguinte, quem trabalhou já com jovens e adultos sabe como é que faz. Você chega pro cara e fala assim, vamos ver multiplicação? Eu sou pedagogo, o cara fala, não, isso não entra na minha cabeça. Mas eu não consigo aprender. Não. Aí você fala para ele, mas você sabe somar? Eu sei. Então pega esse montinho de 3 aqui, colocou um montinho de 3, pega esse montinho de outro montinho de 3. Quantos montinhos de 3 tem aqui? Vai 3. E dá quantos aqui? É fácil, dá 9. Eu falei, então, 3 montinhos de 3, quer dizer, 3 vezes. Fala, mas assim é fácil. Então, depende muito de como você vai gerenciar a sua aprendizagem. Né? E isso, cara, o especialista é o Beneboy. Tá? O Beneboy vai te dar todas as dicas de como estudar, de como aprender, de motivação, de técnica, de tudo, tá? O duro que o pessoal está deixando um pouco curioso, quem é Beneboy. Mas nós vamos deixar você curioso. Sentado aqui no estúdio, aqui, vocês têm que ver a gracinha. Não vai aparecer, ele não vai aparecer, não, né? Tem que deixar esse enigma. E não se enganem, gente, com a aparência do Beneboy, ele tem 58 anos, gente. Ele fala que ele tem 50, tem 50, outro 51, 48, menino, 58. Deu aula para você, não? Não, ele deu aula para mim. Ele deu aula para mim. Mas ensino médio. Quando ele entrou na escola, quando eu entrei na escola técnica, ele já tinha 8 anos de formado. Dando aula, exatamente, deu aula para mim no sim. Então, é verdade. Não, rapaz, eu fiquei preocupado, Fábio, porque depois o Maurício falou que quando ele vendia picolé, que ele falava assim, porque eu sempre escutei o carro do som do picolé, né? 6 bolas de picolé por apenas R$1. Acho que era o Maurício que vendia, cara. Aí eu fiquei preocupado. Eu sempre falo o seguinte, ó, você vê um outro problema que a AMP vai trabalhar futuramente, gerenciar questões financeiras, né? A maioria, isso aqui é dados, tá, gente? 73% do funcionalismo público deve quase salário todo. Eles estão super endividados.
Sabe o que é o superendividado? Você tem um endividado e o superendividado. Se ele receber 4 salários hoje, tem muitos que não conseguem colocar suas contas em dia. 4 salário junto não consegue colocar em dia. Isso é preocupante, porque isso também nós vamos trabalhar dentro das nossas aulas. Porque uma coisa é... Estou me esforçando, passando no concurso e etc e tal. Estou saindo do patamar de 3 mil para 7 mil, 8 mil, alguns vão ganhar até 12 mil. Depende da graduação, aquela coisa toda. Meu sonho. Vamos chegar lá. Então, você ganhou de 14º, 14 mil reais, Bodão. Você está reclamando do quê, Bodão? Cara, né? Maurício, mas o que é mais importante, de repente você que está assistindo essa live aí, está vendo, é que a equipe de professores que vai estar trabalhando com vocês são professores que trabalham nesse sistema extrovertido. Porque nós sabemos que o professor já tem o seu cansaço. Eu tenho certeza que tem gente que já estava criticando nós. Tem professor que trabalha com o seu cansaço, a gente sabe que tem muitos afazeres. Que eu morro de rir com os grupos de professor de escola, né? Maurício é gestor também, eu morro de rir com um grupo de professor. No começo do ano, todo mundo é um leão para pegar aula. Aí o cara quer 50, carga horária com 50 aulas. Aí quando vem a época de fechar nota, fechar diário, de fazer... Aí todo mundo é gato. Então todo mundo tá cansado, final de semana não vai dar. Aí, como o Bodão falou, aí entra a parte do gerenciamento do seu tempo, que é a especialidade do nosso companheiro, o Beneboy, né? Parte de gerenciamento. Só que igual nós voltando a falar um pouquinho sobre o concurso aqui, né? A vantagem desse concurso é que ele tá priorizando a sua área também. Então quer dizer que agora você tem essa oportunidade. Só que professor... Eu já trabalho com concurso, nós 3 trabalhamos com concurso há muito tempo. E eu estava trabalhando até antes de sair o edital, nós estávamos trabalhando com os pré-editais, né? Sim. E eu estava trabalhando no presencial, não sei se o Maurício, o Bodão também estava isso. Bastante. Muitos professores estavam indo para assistir a aula, mas eles já têm tipo uma rotulagem do que é um professor para ele perfeito. Então muitas vezes ele não dá, então ele já não abria, porque nós professores sempre achamos que nós somos o melhor professor. E tá certo, você tem que achar que você é o melhor professor. Só que muitas vezes nós precisamos de dicas, muitas vezes nós precisamos abrir a nossa mente, nós precisamos ter conhecimento, igual o Bodão, que é especialista nessa área mais pedagógica, não que ele não seja também da língua portuguesa também, que ele manja as duas áreas, ele vai direcionar, porque existem as palavras-chave, que muitas vezes você fica tentando memorizar o parágrafo inteiro, né, Bodão? E às vezes eu preciso só daquela palavrinha-chave, porque a banca não vai encher de palavra-chave. Aí você lê, você já buscou no seu consciente. Opa, eu lembro das que o Bodão falou. Mas o texto é sempre assim. O texto, um parágrafo, você vai ler o parágrafo, você vai ter substantivos que são núcleos, tá? Tá? Então, o mundo é cheio de armadilhas. O que você vai lembrar desse trechinho? Mundo e armadilha. Você lembrando dessas 2 palavras, o restante você vai lembrar. Então você vai lá, marca essas 2 palavras, as palavras-chave, e depois eu tenho certeza que você vai conseguir lembrar. Eu queria só falar uma coisa sobre esse concurso, é que o número de vagas que está lá, por exemplo, você tem um concurso aí com 1 vaga, como a gente falou, 2 vagas, sim. O edital fala em aprovação ou classificação de 3 vezes o número de vagas. Tá? Outra coisa diferencial desse concurso é que ele é válido por 6 meses. Normalmente são 2 anos. 2 anos o mínimo. Esse concurso são 6 meses. Verdade. Tá? Então, isso subentende que vamos ter um... Sim, porque a ideia do governador, não sei se envolve eleição, bom, foi a ideia do governador é fazer concursos, pequenos concursos, todos em os prazos anos, menores. Tá? Então, você vai ter isso. Outra coisa é a ideia de salário. Muita gente, até quem está ouvindo a gente agora, está nos vendo, acha que o professor ganha pouco, acha que o cara vai ganhar 1.200. Gente, qual é o salário, professor? Inicial. Piso salarial. Não vai ganhar o piso salarial. 18. Hã? Salário mínimo? Não. O piso salarial do professor é 2.000, 1.000. Isso. Só que o salário do Estado, professor, ele tá beirando, acho que os 6 mil reais, ou passou, 30 né? horas, né? O 40 horas. Agora com diferencial. O 40 horas. 40 e 20. Vai ser 7 mil, né? 7 mil, 40 horas. Inicial. É o teto máximo. Inicial. Depois de 3 anos você pode já colocar o seu diploma de pós-graduação, aí tem a elevação e tal, e vai chegar lá nos 17 mil reais, 40 horas. Hoje tem um inicial de 12 mil reais, 12.800 e pouco, depende da graduação. Inicial. Hoje, nesse concurso.
Não tô sabendo. E aí é uma coisa bacana disso que você está colocando, e é uma verdade absoluta. Só que eu quero chamar a atenção mais uma vez, gente. É a única profissão no mundo, a única profissão no mundo que não basta só habilidade, não basta olhar para o salário, não basta. Você tem que ter vocação. Opa, né? totalmente. Você tem que ter vocação. Ainda mais com essa nova geração pós-pandemia, né? É a única profissão que ninguém vai chegar lá no shopping e falar: ah lá, meu advogado, fulano de tal, Beneboy. Não, Fábio, não vai. É a única profissão que não tem fim. É professor, é educação. Então, quando se fala em vocação, o que você está querendo dizer? Você se frustra. Se você não for vocacionado, você se frustra. Parece que eu estou falando aqui correndo com alguns. Não, ao contrário. Eu quero que você se descubra e venha conosco, porque aqui no curso você vai saber se você é vocacionado ou não. Gente, a pior derrota do ser humano é ele trabalhar com aquilo que ele não tem prazer. Exato. Você pode ganhar os 17 mil, os 24 mil, não tem problema. Você pode subir o último nível, certo? E a educação está vindo nessa vertente. A educação era uma disparidade das outras profissões de 60%, 70%. A educação ainda tem uma disparidade, só que já chegou um âmbito de 30% a 33%. Por exemplo, você pega um coronel da PM, um cara que chegou no último estágio da carreira dele, ele é um coronel. Tem coronel que ganha 40 mil reais. Quando que um professor vai chegar a 40 mil reais? Né? Então, tem essas disparidades ainda. Pega um médico, né? Pega um engenheiro e etc e tal. Mas já avançamos muito. Mato Grosso, não sei se vocês não saibam, é o segundo maior salário da categoria no Brasil. Tá? Então, vale a pena apostar nesse concurso. Vale a pena. E tem um plano de carreira, né, Maurício? Então justamente tem um plano de carreira. E muitas vezes nós vamos ficar ali reclamando. Às vezes eu vou levar para o parâmetro que nós trabalhamos muito com concurso. A gente trabalhava com concurso da polícia também, né? Aí Sim. O cara entra na polícia, Fábio, e o cara fica 30 anos, mas ele nunca tenta fazer um curso para sargento, Sim. um curso para tenente, um curso para nada. É a mesma coisa do professor. Às vezes ele é graduado e ele fica naquela graduação e olha a diferença. Zona de conforto. Se ele faz... Ontem, na sala de aula, o aluno chegou para mim e falou, conversando. Aí ele falando mal do professor, eu falei assim: filho, provavelmente eu ganho mais que o seu pai. É que nós, professores, temos mania de muitas vezes não valorizar a nossa profissão. A síndrome da autopiedade. Né? Ele falou... Eu acho que é interessante, né? O Beneboy vai trabalhar bem essa questão. E a AMP, ela trabalha bem essa situação desse movimento de autovalorização. Sim. Eu preciso me enxergar enquanto alguém de valor na sociedade. Por quê? Você só consegue se valorizar, e eu falo isso com muito orgulho. Eu bato no peito e falo, cara, eu sou professor, né, de formação, eu escolhi ser professor, e isso me faz ter um diferencial. Porque quando você pensa, né, que a sua função ela é importante, muda todo o jogo. Aquele negócio de eu sou um miserável e tal. Mas justamente, de repente, o que o Maurício falou é isso aí. Essa síndrome que nós temos como professor de não valorizarmos é onde que eles não valorizam o nosso salário. Exato. E de repente, agora que os professores começaram a lutar, começaram a ir para o mercado, começaram a estudar mais, começaram a ficar mais especialistas nas áreas. Sim. Porque no último concurso que teve em 2017, por exemplo, quando teve a prova didática lá, teve a prova negócio, cara, molecada tudo novo com mestrado já, doutorado. Então, querendo ou não querendo, começou a melhorar o nível dos próprios professores. Nós tivemos uma entrada, inclusive, no último concurso, em 2018, né? 17. De muitos mestres e doutores na rede. Sim, tem muito. E nós vamos ter de novo. Vai ter uma galera aí com mestrado, doutorado. É justamente, Fábio, nessa parte que nós precisamos falar para você, professor, que a pontuação do título, o título é muito legal na hora do seu salário, porque o cara doutor, o salário dele vai ter aquele aumento, mas a pontuação do título não é tão grande diferença. Então eu consigo nesse momento ali ir bem na prova e não distanciar, de repente eu só tenho graduação, então eu preciso estudar para ter uma pontuação boa. Mas isso acontece na medida em que as vagas são grandes, o número de vaga é grande. Quando o número de vaga começa a ficar escasso, a diferença da pontuação, 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos que o cara ganha na graduação, aí começa a fazer a diferença. E tendo concurso
todo ano. O que o governo fez? O governo, ele extinguiu escolas, juntou, pegou o professor que estava em outras áreas, trouxe para a escola e tal. Então, o número de vagas diminuiu bastante. Então, se você for pegar o número de vagas do último concurso para esse, diminuiu. E agora tá? ficou 40 horas também, né, Rodolfo? Depende da área, né? Não é por todas exemplo, as áreas. geografia 40, língua portuguesa 40, Não, mas é só física... matemática e português que é 40, né? Não, geografia Não, também. A educação física é 20. É 20, física parece que é 20. Matemática não tem 20 horas. Nesse Não, curso, só 40 horas. Só 40, a língua portuguesa também. Então, assim, depende muito de como você vai trabalhar. Mas esse professor de 20 horas, qual que é a ideia do governo? A ideia do governo é pegar esse professor de 20 horas e dar mais 20 para ele trabalhar. Sim. 40. É para todo mundo ficar com 40. Claro. 40 horas na sala de aula. Né? E também para eliminar aquele negócio dos dois concursos. Né? O cara que fez 20 pode fazer pode fazer outro para ficar com 20, para ficar com 40. Mas tem professor com 60 horas. Os professores, a maioria de 60 horas, não estão ficando muito bem. Muito Saúde. bem. É uma questão de saúde. Que é terrível, né? que você vai ficar o dia inteiro na escola. Né? Ficar o dia inteiro, uma carga horária, às vezes 2 escolas. 2 escolas, terrível. Então você imagina você trabalhar, administrar isso. Também tem uma questão em relação a isso, né, Bodão, de organização da rede, porque quando a gente observa essa nova organização do concurso, ela também visa a organização da rede. Imagina, gente, como que é difícil você encaixar um professor 60 horas numa escola que só tem 2 turnos. Não, gente, então criou-se um problema a longo prazo e agora tem-se uma tentativa de se ajustar a rede. Exato. Eu acho que não é achismo, né? Mas é por experiência. É impossível você entregar o seu melhor com 60 horas. É impossível. É que na verdade são 40, né? Não, mas 40 já é difícil. Na verdade são 50, 40, né? São 50. 50. Mas é impossível. Por quê? Alguém colocou hoje nas redes sociais dizendo assim: por que o professor não recebe o salário de insalubridade, né? Porque tem problema de audição, né? Problema da fala, tem problema de relacionamento, de... Eu acho que hoje até periculosidade. Então, assim, tudo bem. Eu até... Porque a nossa maior ferramenta são 2 coisas, né? Das habilidades. É mental e a voz, né? Então, desgaste sim, tem. Mas antigamente, olha só, isso aqui também é dados. Antigamente, o maior problema de afastamento de professores era doenças por repetição, eu escrevo com a esquerda, né? Aí começa aquele calo aqui, já começa a doer, né? Se afasta. O outro era calo na voz, né? Que você já também desgastava, às vezes fora do peso, joelho doía, né? E tal. Esses eram os afastamentos. Hoje, mais de 90% dos afastamentos é mental. Um problema psicológico. É mental. Por que isso? Vamos assumir a meia-culpa, gente. Vamos assumir a meia-culpa. Às vezes a gente quer assumir muita aula para ampliar nossas fontes de renda. Nossas fontes não, ampliar nossa renda, né? Não é fonte de renda. E aí você não aguenta, porque, meu irmão, um professor de alta performance, de alto nível, professor que, igual a gente que está em cursinho, quantos anos? O tempo todo lá em cima. Você não pode... Meu irmão, se o aluno confrontar você em conhecimento e você titubeou, meu irmão, você morreu para ele. A gurizada é assim, você morreu para ele. Então a gente sempre alta performance, certo? É óbvio que a dinâmica é diferente. A dinâmica, a maneira é diferente, a forma é diferente. Mas se a gente quer uma educação de qualidade, uma educação para o nosso estado, para os nossos filhos, para os filhos dos nossos filhos, já está na hora também dessa dinâmica chegar para dentro de sala de aula, da rede. Já está na hora. Agora, como vai fazer isso com 50 horas aulas? Não tem, é impossível. Então, aumentando o valor da remuneração, como está acontecendo, aos poucos mais está acontecendo, o professor ele vai dar 20 horas, vai ter mais 10 ou mais 20 horas, e com os projetos ele vai trazer essa dinâmica de ter essa possibilidade de fazer as suas atividades em casa, né? Porque já
Já é projeto para ser aprovado agora, né? Isso é novidade, tá, gente? Tem essa parte do governo falou, né? Você vai ser aprovado, o que vai acontecer? Atividade em casa. Você vai fazer a hora de atividade lá no seu quarto, tranquilo, de boa, né? Como foi na pandemia, né? E você vai estar... 40% top, presencial, né? 60% pode ser em qualquer local, né? Qualquer local. Que nós já fazemos em casa, né? Então nós acabamos muitas vezes fazendo 100% na escola e mais 200% em casa. Isso é a evolução do trabalho, né? Não vai ser 100%, né? Não, 40% presencial, 40%, porque a gente entende a necessidade, sim, sem dúvida, né? E foi algo galgado, né? Que a associação ela ajudou, inclusive, a minutar essa proposta de lei que o governador assinou nas últimas 2 semanas, e foi para a Assembleia para ser votada. E provavelmente vai ser aprovada porque é uma evolução do trabalho docente. Isso é valorização profissional, né? Por que nós temos e podemos falar isso assim com tanta tranquilidade? Porque o profissional que ele não fica tanto tempo dentro da escola, acabamos de falar do profissional 60 horas que está todos adoecendo aí com doenças psicossomáticas, é exatamente por isso, né? O excesso de tempo, imagina 60 horas dentro da escola, cara. 60 horas dentro da escola significa de manhã, de tarde, de noite para você cumprir todas as atividades. E não é que você não vai trabalhar... mas você vai diferenciar o ambiente de trabalho. Às vezes o ambiente de trabalho, ele é estressor. Conta muito, Ele é estressor. Gente, nós dentro da escola nós temos situações estressantes. Não dá pra gente falar também aqui, você que vai fazer o concurso, certamente você já conhece. Né? Não tá indo, a gente tem que ser muito realista nisso. Assim como quando a gente fala, né, de outros concursos, a gente fala da PM, por exemplo, da Polícia Civil, acha que o cara não tem adversidade lá? Os caras olham só pro salário. Não é só o salário. O policial civil não vai ter o confronto, o policial militar não vai ter a hora do confronto, que às vezes pode ser até a própria vida. Não, e 30% desiste na formação. Exato. Então tem toda essa questão, né? Quem vai trabalhar no TJ, quem vai trabalhar tem as suas dificuldades, né? A gente fala mais as dificuldades da educação porque a gente vivencia, né? Mas todo espaço de trabalho tem a sua dificuldade. Então é isso que a gente fala, é essa qualidade, né? Você sendo aprovado, você vai ter essa possibilidade de ter 60% da sua hora de atividade ali dentro do espaço que você vai escolher. Eu posso fazer uma pergunta aqui para esses dois aqui, dinossauro da educação. Qual o segredo para ser aprovado? O segredo para ser aprovado em concurso, em qualquer concurso, primeiro, começa pelo conhecimento do seu adversário, que é o edital. Você precisa conhecer o edital. Você precisa saber o que tem no edital. Você precisa saber o que reprova, o que não reprova, quantas vagas tem, como você vai fazer para passar, para você criar uma estratégia. Depois, estudar especificamente para aquele edital. Sim. Tá? E é que nem o cara que dá tiro para tudo quanto é lado. O cara vai fazer concurso, ele é concurseiro, ele faz concurso para educação, faz concurso para direito, faz concurso para médico, para medicina, entendeu? Ele tem que escolher uma área. Então, esse é um dos diferenciais. Você conhecer o edital e estudar especificamente para aquele edital. Depois, fazer um curso que seja direcionado, que seja bom, que seja direcionado para aquilo que você está almejando. Depois que você conheceu o concurso, depois que você conheceu o edital, depois que você criou uma estratégia, é estudar. Então, não adianta você pegar, por exemplo, hoje, a maioria, eu posso afirmar para você, que a maioria dos lugares que faz a preparação para concurso não tem esta noção de que o concurso será dessa maneira como nós o colocamos aqui. Ele ainda vai dar aula de língua portuguesa, vai dar ainda aula de matemática, vai pegar os conteúdos, mesmo que o cara não encontre o conteúdo de matemática, ele vai dar um jeito para colocar lá aquele conteúdo. Isso não vai dar certo, está perdendo tempo. É que na verdade, Bodão, nós estávamos até comentando aqui, o que acontece? Muitas vezes, Fábio, como a maioria das pessoas, essas empresas que vendem os cursos, ele já vai montar um curso enlatado. Enlatado, exato. Então aqui é tipo um básico que serve para todos os concursos, né? Serve para qualquer coisa, porque ele precisa vender. Então, de repente, nesse básico, de repente você está estudando uma coisa que não é a vertente, igual o Bodão falou, que você tem que conhecer o que ele pediu no edital. De repente ele vai falar de uma coisa que não está direcionado naquele edital. Esse é o perigo. Então, o problema agora do cara é pensar assim, cara, eu vou pesquisar na internet porque a internet tem tudo. Tem. De repente você vai achar muitas aulas na internet. Mas de repente aquela aula que você vai assistir na internet não está direcionando você para esse concurso específico, pelos moldes que foi montado esse concurso. Volto a dizer, para você fazer esse concurso aqui,
você tem que colocar aqui em cima aquelas 4 letrinhas. BNCC. Ele é formado, ele foi formatado para isso. A BNCC vai englobar todo o concurso, todas as outras áreas, tudo que você vai fazer lá. O Maurício perguntou a questão também, Fábio, que ele perguntou: como que o cara passa no concurso? Aí entra a parte que o Maurício é especialista, que o Benebol é especialista, que é o gerenciamento do tempo. Exato. Porque o professor, a primeira coisa que vai falar, cara, eu tô cansado, não tenho tempo, eu não consigo fazer aquilo, é o gerenciamento. Já diz um ditado, né? Quem como é que é? Tem desculpas, não tem resultado, ou assim, quem... Minha avó é paraguaia, né? Minha avó falava assim: quem quer anda, quem não quer manda. Entendeu? Significa o seguinte: se você quer, você consegue achar um tempo. Mas para isso, se você tiver um profissional, tipo o professor Maurício, direcionando você para gerenciar, para falar, olha, dá para você fazer isso e ainda sobra um tempo. Exato. É possível fazer. Maurício, queria que você falasse um pouquinho, você que está coordenando a nossa parte pedagógica, né? Importante a gente colocar que os nossos professores aqui são professores parceiros, associados da AMP, e está aqui, o Maurício é o cara expert nisso, ele fez a proposta pedagógica toda do curso, o Maurício foi quem nos auxiliou. Então, Maurício, queria que você explicasse um pouquinho para quem está nos vendo aí, como vai funcionar o curso, de que data, qual que é o diferencial. O professor Marcão falou ali, não tá comprando enlatado, porque enlatado você tem um monte de curso aí a valores assim, né? Nossa, eu vou pagar ali uma mixaria, né? Mas é uma coisa que serve para tudo e na verdade não serve para nada, né? Boa pergunta. Na realidade, nós vamos trabalhar primeiro a gestão da sensibilidade humana. Nós somos professores de pessoas. Por isso que as aulas elas vão ficar gravadas, porém elas vão ser ao vivo, né? Então, isso já é um diferencial. Você que está em Guarantãs, sei lá, você que está em Santarém, no Pará, né? Você que está em Sapezal, que está sentindo solitário, Guariba. Rondolândia, né? Nós vamos estar junto com vocês aí. E aí nós estamos assim, o projeto da AMP, dentro desse curso da SEDUC, a gente trouxe o melhor de Cuiabá, aliás, o melhor do estado que nós temos em cada área, certo? Em cada área do conhecimento. E qual o diferencial? Nós vamos ter 2 professores por noite, né? Ou seja, vocês não terão intervalo, tá? Então, se tiver que come antes das 19 ou depois das 21h40. Antes disso, saiu um professor, já entra outro. Metodologia de cursinho com uma didática bem suave, algo que você vai aprender que não existe pedra, existe rocha. Já teve nego que reprovou, né? A prova de conhecimento específico de História e Geografia são 5 questões. Aí ele fala, mas é só um pontinho só, essa questão. Mas é isso que mata quem vem de fora. Esse é o diferencial que quem vem de fora. Então, nós vamos trabalhar dessa forma suave. Então, nós vamos ter aula do dia 22, agora, já. Se você não se inscreveu, tem que se inscrever, do dia 22 até as vésperas da prova. Certo? Dentro desse, são 20 encontros mais ou menos, com 4 aulas diárias, 40 aulas vocês vão ter aqui com a gente. E o diferencial não é aula por aula. Quem faz o diferencial somos nós, que somos esse mediador entre o conhecimento e a técnica e a tática de fazer você passar. Então, mas lá no curso fulano de tal tá fazendo a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Sabe por quê? Nós teremos aqui, só para você ter uma ideia, os aulões de vésperas, como todos fazem, mas conforme a necessidade que você vai mandar durante as suas aulas, durante as nossas aulas no chat. Você fala assim, gostaria de comentar, se Marcão, o tal assunto, Marcão. Aquilo, a nossa coordenação pedagógica vai estar filtrando isso e repassando aos nossos professores, amigos, colaboradores, né, Baldão? Os alunos estão pedindo para você abordar o assunto tal na próxima aula.
Então, gente, esse é o diferencial. Isso aí não existe em lugar nenhum, né? A gente... Nenhum cursinho enlatado oferece isso, né? Não, e a gente dá aula em outros cursinhos. Isso aqui é bom que se diga. A gente dá aula em outros cursinhos. Nós estamos dentro da sala de aula, não estamos vendendo curso simplesmente. Nós trabalhamos, estamos dentro da sala de aula. A AMP, por exemplo, essa caneca aqui, achei bacana. Ó, AMP, de repente você vai ganhar uma caneca dessa na aula, né? Foca aqui em nós aqui. Dá para sorteio, Maurício já está fazendo compromisso. A AMP, a ideia, quando o Fábio nos procurou, né? Maurício, poxa, precisamos ajudar os nossos professores concursar, os nossos professores que não são efetivos, né? Que estão aí buscando, né? Um lugar ao sol e tal. Falei, cara, então vamos montar o curso. E aí veio a ideia. Mas como que vai montar um curso? Deixa comigo, eu vou trazer meus amigos de 30 e poucos anos, não é pelo valor, não é pelo dinheiro, porque, gente, aqui é parceria. É bom que se diga, aqui nós somos parceiros da AMP. Ninguém está aqui pelo valor, né? Porque o que nós ganhamos em outros cursos que a gente dá aula é infinitamente maior. Sabe por quê? Porque lá cobra muito mais do que aqui. Exatamente. Né? Ou seja, o que você está pagando na AMP hoje, faz só um paralelo com o que você está pagando aí para fora. Você vai perceber, você vai falar assim, nossa, qualidade, dia 22, terça-feira, nossas aulas é terças e quintas, todas terças e quintas, você não esqueça disso, daqui até a véspera da prova, você, né, eu vou... Maurício, aproveitando o seu gancho aí que você falou, vou colocar um exemplo, Marcão. Então, assim, eu já tinha passado em 2 concursos, nunca tomei posse, que eu estava iludido e apaixonado em ganhar nas escolas particulares, ganhar bem. Então, o governo não era organizado antigamente, quando nós somos dinossauros aí na educação, né? Que tem menos anos de sala, que tem 30 anos, né? Então, assim, o governo não pagava tão bem, não era tão organizado como hoje, o salário não era pagado em dia, não tinha um valor tão legal. Eu não queria trabalhar na escola pública. E fui aquela ilusão ali, só escola particular. No último concurso de 2017, minha esposa fez a minha inscrição e eu fui na cara e coragem e falei, não, eu tenho conhecimento da sala de aula, não estudei nada, confiei só no meu específico. Realmente, na época eu acho que foi 45 perguntas lá, acertei 44. Cara, eu só resumindo, eu fiquei em 112. Aí o governador chamou na primeira leva, no primeiro concurso, ele chamou 88, e agora em 2021 ele resolveu chamar mais alguns professores. De repente alguém está assistindo, foi chamado agora. Mais alguns professores. Chamou até quanto? 110. Ou seja, se eu tivesse estudado outra área que eu fui super mal, pedagógico, ou da história, geografia do Mato Grosso, de repente eu tinha me classificado melhor. Sim. E de repente também teria sido chamado. Então, às vezes, nós achamos que não é necessário, pelo conhecimento que nós já temos em sala de aula, e não, eu consigo fazer a prova e vou bem na prova. Não, outra coisa que eu não falei aqui, cadê essa câmera aqui? São 200 câmeras aqui, gente, essa aqui, né, o que eu não falei aqui e que nós vamos oferecer, tá aí, dicas para o dia da prova. Bodão tem umas dicas que ele vai falar na sala e depois o Benê também vai trazer só para dia da prova. O que você tem que fazer no dia da prova? Abrir aquele skinny de queijo. Comer uma feijoada completa antes da prova. Isso! Aí é bom, então. Brincadeira, pessoal, brincadeira. Mas aquele skinny, você já deu aula de Juína, né? Então vai de ônibus, aí aquele menino... Abraço, pessoal de Juína. Aquele menino atentado, abre o skinny lá na frente e aquele cheiro vem andando no ônibus todo. Tá? É uma estratégia. Quem tem alergia, quem tem estômago ruim... Não, mas essa estratégia é para eliminar o concorrente. Para eliminar o concorrente. Aquele perfume, né? Para eliminar o concorrente. Fica assim atrás de você, Bater a caneta. Ou pega o sonho de valsa. Desculpa. Quem tem aquela doença do barulho, né? Eu tenho frenesi com barulho, eu fico doente. Minha esposa quer me matar. Mas assim, gente, essas dicas da prova, parece brincadeira aqui que a gente está falando, mas isso é um diferencial também. O dia da prova, como se preparar para esse dia, como você chegar lá no local. Outra coisa que a AMP vai fazer, o Fábio acho que deve falar, vamos imaginar que você passou
né? Você imaginar não, você vai passar. Você conquistou, né, a sua vaga, e aí você fica naquela loucura, e aí faz igual o Fábio, né, que veio para Cuiabá sem dinheiro, né, Fábio? Perdido, não conhecia, não sabia pegar o coletivo aqui, né? Veio de Pau de Arara, chegou aqui num sofrimento tamanho do mundo. Agora você tem a AMP, ó, para te ajudar. Ou seja, ligou na AMP, vai ter alguém para te levar para fazer os exames, vai ter alguém para levar levar os seus documentos. Com clínica etc. conveniada, com assistência, você vai poder ficar num hotel com desconto, que nós temos convênio com hotel. Então, é muito mais do que ter o desconto num curso, né, Maurício? A AMP, isso foi uma questão que eu falei, Maurício, quando eu vim lá em 2011, Bodão, assumi o concurso aqui, vim de Juína. Rapaz, eu peguei um ônibus lá de Juína, acho que era 8 horas da noite, amanheci aqui 7 horas da manhã. Famoso Juinão. Parei ali na rodoviária ali, não sabia nem pra onde ir. Primeira coisa que eu vou chamar um táxi, né? O cara já me meteu a faca, já. Aí eu fui pra um hotel que eu não sabia nem onde ficava o hotel. Até hoje não consigo identificar onde tá esse hotel. Entendeu? E, rapaz, eu fui fazendo exame, cada hora eu ia num lugar e fazia um exame diferente. E aí eu descobria no meio do caminho que tinha mais um exame para fazer. Aí eu agendava, antes não era nem CEPLAG, era SAD, né? SAD. Aí eu corri lá, agendei, né? Fui na SAD, não consegui tomar posse porque tava faltando um exame. Aí você volta. No final que eu descobri que podia ter feito um pacote, mas tinha gastado todo o dinheiro. Quase que comprometi o primeiro salário porque eu não sabia, cara, andar. Isso porque você emprestou, né, para vir. Eu peguei emprestado para vir. Então, assim, isso que nós queremos fazer é algo diferenciado. Nós queremos te dar uma assessoria, chegar aqui. Às vezes você vem lá do interior, você não conhece mesmo. Ninguém tem a obrigação de conhecer a capital, né? Uma pessoa ou outra morou aqui, tem um conhecimento aqui. Que é importante a gente falar sobre isso. E nós queremos fazer esse auxílio. A hora que o Fábio descobriu que o Bodão estava aqui, ó. Se ele soubesse disso, o Bodão foi professor lá na graduação. Só que 2011 em Juína. 2011 eu estava em Juína. Quando a gente fala assim que Bodão deu aula para todo mundo, aqui foi uma prova. Porque o Fábio, quando chegou aqui e falou, e aí, professor? O Bodão ficou meio assim, né? O Fábio tem 12 anos de formado já, Bodão? 15 anos de formado. E quantos anos de concursado? 15 anos. 15 anos de concursado. E Bodão deu aula para ele nas séries iniciais. A descendência do Bodão é lá do Paraguai. Ele veio na guerra do Paraguai pra cá. Cara, gente, aí quando teve a guerra do Paraguai, ele veio pra cá. Vim depois. Pô. Ele e Maurinho desceram do mesmo barco. Como que tá o tempo aí, Nélio? Tá rindo aí, né? Fechando aí. Vieram no mesmo barco. Então vamos embora, né? Fechar. Bom, pessoal, é o seguinte, nós vamos deixar aqui o nosso convite, tá? Falando o preço do nosso curso. Nós falamos aqui, nós somos professores aqui extremamente renomados e nós temos um recado muito especial para você. Quem que é associado da AMP? Tem um valor de R$359 dividido em 12 vezes no cartão de crédito. R$359, gente, é um valor que você não encontra no mercado, certo? Eu não quero me associar à AMP, eu quero pagar o curso separadamente, integral. Tudo bem, nós temos o curso, ele sai a R$659, mas se você pagar a anuidade da AMP, que é R$159 por ano, tem assessoria jurídica, você tem toda uma rede de apoio na área de saúde, na área de educação, mais de 20 convênios, somos conveniados com mais de 20 empresas, né, instituições que pode dar desconto em diversas segmentos. Ele consegue pagar o curso com desconto e já fazer associação. E fazer associação. Ainda sai mais barato que ele pagar o curso barato. E detalhe, né? Todos os nossos cursos, né? E você está pagando anuidade. Então não é um valor mensal, é anuidade. Você vai pagar R$159, pode dividir em 12 vezes. Vamos fazer uma conta aqui. Marcão quer dar matemática, ó. Por ano é 150? 159 por ano. 159. O curso para associado é quantos? 359. Então vamos imaginar, você pega 359 menos 159, o curso está saindo por quantos? Não, mas não vai... É junto, né? Agora, mas vamos imaginar que... Não, nesse caso o curso sai por 600 e quem não é associado... 659. Se ele se associar e comprar o curso é 500 e...
600. Rapaz, agora você pegou. Você fala somando os dois? Somando os dois. 300, então vai dar R$520. R$520. Então ele já sai com desconto. Com desconto, ainda, né? ele vai ter. Na verdade é 518, né? 500... Porque eu não sei de onde que o povo põe esse 59, que eu fico doido com isso, mas tudo bem, né? Enfim, né? Então é esse o chamamento que nós fazemos. Nós temos aí os nossos consultores, que vai estar com os links aí para já estar divulgando para vocês, para você estar fazendo a sua aquisição. Não deixa para a última hora, porque cada momento agora, cada dia, ele é decisivo para aprovação nesse certame, né? Por quê? Porque você vai fazer agora a sua compra e nós já vamos iniciar nossa aula dia 22, às 19 horas. Essa aula vai ser transmitida ao vivo, você vai receber o seu link lá na plataforma, você vai acessar, vai ter a primeira aula. Eu não consegui assistir no dia 22, vai ficar gravado, mas é importante que você organize o seu tempo, como nós falamos aqui, para você estar acompanhando, tirando dúvida, acompanhando as aulas, tirando dúvida com o professor. Isso você não vai encontrar em nenhum outro curso. Tá? Em nenhum outro curso, você vai poder fazer esse curso. Assim como eu morava lá em Juína, você vai poder acompanhar aqui o Bodão, professor Marcão, professor Maurício. de Juína, tem uma aluna de Juína, Beneboy, professora Ana Júlia de redação. Excelente professor de redação. Cara, eu recomendo. O time que nós temos Nélio, aqui na parte de informática, tecnologia na educação. Rapaz, o time que tem aqui, sem fazer aqui rasgação de seda, né? Mas o time que nós temos aqui, cara, nós não conseguiríamos pagar se fôssemos no valor que os professores ganham em outros cursos. Mas Fábio, sabe essa é a verdade. Você falou o nosso coordenador aqui, o Maurício, né? Que na verdade é nosso gestor e amigo, né? Então quando ele manda a mensagem pra gente, a gente nem pergunta o valor. Porque é uma parceria. Ele fala assim, eu vou precisar de vocês para trabalhar e dar aula tal negócio. Porque nós já somos parceiros há muito tempo, então nós sabemos da integridade dele e da qualidade que ele vende. Então todos os lugares que nós trabalhamos com ele como escola, ele sempre se preocupa, né, Bodão, em dar qualidade para o cliente. Então ele não vai fazer diferente aqui no curso. Exatamente. E outra coisa que você estava falando aí eu lembrei da fala do Bodão, que agora o concurso tem validade por 6 meses, porque é o projeto que o secretário de Educação falou, é fazer pequenos concursos, né? Só que se você, de repente, tá aí no... Porque aqui no capital tem mais vaga, tem mais escola, tem mais vaga, né? Mas se você tá no interior e, de repente, você achou poucas vagas para sua determinada área... Região. Imagina depois que passar esses 1.500 pessoas. Menos. Então vai ser menos ainda. Então essa é a sua oportunidade. Então esse é o momento. O momento é agora. Então, nós fazemos aí o nosso chamamento para você, vamos contar com você, né, para que nós, muito em breve, sejamos aí colegas na rede estadual, né, porque você vai fazer esse curso com toda certeza, você acompanhando as dicas desses monstros aqui, com todo o respeito da palavra, não, mas de aparência também. Do que é conhecimento de concurso em aprovação, cara... É só se você não quiser passar. Porque... Ele tá rindo, mas ele tá ali escondido o Beneboy. Você olhar pro Beneboy, vocês vão entender. Tá? Desculpa, são monstros no bom sentido, o presidente da AMP tá aqui, tá falando, ele tá fazendo piada com o cara. Não, desculpa, Fábio. Desculpa. Mas é isso aí, é esse clima descontraído. Mas, Fábio, é legal até para eles conhecerem um pouquinho, nós, professor, que trabalhamos já há muito tempo com cursinho, com curso também, para ele ver que não vai ser uma aula também engessada. Chata, né? Aquela aula chata aquela também. Coisa de... Aquela hora que você já tá cansado, trabalhou o dia inteiro, você vai assistir uma aula, aí o cara vai assim, boa noite, hoje iremos aprender... Nossa! Novidade, você vai ter aula com um professor que tem TDAH, tem TOD, tem Bodão, né, Bruno? Eu tenho. Tem TOD, TDAH. É inclusivo, né? O conceito de estratégia do grego, estratégia. E nós estamos fazendo a campanha aí para ver se consegue achar um capacete para a cabeça do Bodão. Diz que tá difícil. Hein? Parou de andar de moto, gente. Você que é do interior aí, se você conhecer o local que tem um capacete em número maior que 60... Eu fiz um curso de como reciclar capacete todo. Ótimo. Isso é bullying, pô. Vai dar umas dicas também, né, Bodão? Não. Dica de onde falar em dicas, eu posso deixar minha rede social aqui, claro, pessoal? Eu quero deixar minhas redes sociais aqui, aí, ó. Pessoal, Dicas do Bodão é o meu canal no YouTube, tá? E meu Instagram é @CésarBodão, beleza? César Bodão, Instagram. Dicas do Bodão, eu tenho dicas de língua portuguesa, faço lives de vez em quando também, tá? Ajuda, né? Ajuda. Faz cotinha. Faz cota. Também. Cota solidária, né? Isso, ajuda um amigo. Você tem, Marcão?
Não, eu tenho rede social, professor Marcão com K, tá? Você acha ali no Instagram, no Facebook, né? Eu acho o Facebook fantástico e eu sou cobrado pelos meus alunos o tempo todo que eu não coloco aula na internet, né? Então a gente... Tá na hora, né, Marcão? E fazer propaganda aí pra vocês também aí, ó. Se vocês virem a camiseta bonita que nós temos, é a Escola de Resultado, tá? Escola de Resultado. A Escola de Resultado é uma escola que tá nascendo aqui em Cuiabá, nasceu aí na Escola de Resultado. Nós estamos também aí junto, a equipe faz parte da Escola de Resultado, a equipe vai estar trabalhando com vocês e logo aí nós vamos ter mais novidades aí também para as outras áreas. Faculdade online, faculdade presencial. Eu sou Maurício Siqueira, CBA, né? Estamos lá no Instagram também, no Facebook, né? Para falar da vida dos outros é com a gente mesmo, né? Estamos aqui pronto para isso aí. É porque vocês nunca foram na sala dos professores, onde ele trabalha, aí vocês surtariam. Nós estamos falando com professores aqui, né? Sala mais descontraída de Cuiabá. Exatamente. Que tem sala que é complicado, né? Né, Beneboy? Tem sala que é complicado. Tem sala que você vai entrando de longe e você ouve um barulhinho não faz assim. parte da sala dos professores, só dorme na sala dos professores. Beneboy não. E tem sala de professores que a gente frequenta em algumas escolas, a gente pode falar, que é assim, para sair tem que sair todo junto. Não, entra no outro, sai calado. 1, 2, 3, todo mundo junto, levanta para ir embora, porque senão se você sair primeiro... Tem complicado. Eu já trabalhei em sala que era se chegasse a polícia, dava formação de quadrilha. Tinha o DIVA, sabe que é DIVA? Departamento de Investigação de Vidas Alheias. Tinha mas tá bom, gente. Obrigado mais uma vez aí pela sua audiência. Né? Obrigado, professor Bodão, Marcão, professor Maurício. Cara, é um prazer ter vocês aqui, é uma satisfação saber que vocês estão conosco, né, nesse projeto aí nobre. E nós vamos aprovar aí, se Deus quiser, muita gente. E outros projetos que a AMP outros aí também, né? Vamos junto aí. Deixa o recado de vocês aí e seguimos em frente. É isso aí, vamos com a melhor equipe aqui e eu queria mandar um abraço lá pro pessoal de Juína, né? Manda lá, cara, nossos conterrâneos lá. Um abraço aí, pessoal de Juína. O pessoal aquele da tribo indígena lá. O Michel, grande Michel lá, cara, professor lá da tribo indígena, não sei nem falar o nome da tribo lá, não vou nem arriscar aqui para não passar vergonha aqui. Michel. Alô, Michel. Valeu, Michel, pessoal de Sinop, pessoal de Juína, pessoal de Rondonópolis, Tangará da Serra e da grande Cuiabá aqui, né? Um abraço aí a vocês. Valeu, pessoal. Abraço a todos aí. Boa noite. Até breve, nós vamos ter outras lives aí também com essa galera. Vamos junto. E aí?